vereador. Boa tarde, minha gente, meu povo amigo, produtores rurais, trabalhadores rurais, pequenos, médios, grandes, agricultura familiar, essa beleza da agricultura nesse nosso estado de Goiás e nesse Brasil afora, que nós temos uma honra enorme de poder lutar ao lado de muitos e muitos anos de vida. E o Amaury, ele citava aqui no final do pronunciamento dele, em relação a uma luta de muitos anos, e quando eu chego nesse anfiteatro, eu acho que esse anfiteatro, Zé Mário, deve ser tombado definitivamente como uma memória do que foram os grandes momentos da agropecuária do nosso país, que nasceu aqui nesse anfiteatro. Eu lembro que eu tinha, naquela época, 36 anos de idade. Já se vão anos, hein, Balestra? Pensa bem, quando nós começamos essa luta aqui, eu tinha 36 anos de idade, em 1986. Então, gente, é dizer a vocês de alegria, porque depois disso vocês me conduziram à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e agora ao governo. E essa luta foram anos e anos ali, dentro da Comissão da Agricultura, dentro do plenário, mobilizações do setor. Enfim, foram anos e anos de muitos desafios e de superações de problemas. Mas os problemas sempre vêm. Mas eu costumo dizer que eu nasci otimista. Eu sou um homem que eu sou otimista. Eu acredito que cada dia vai ser melhor e que nós temos tudo para melhorar, que nós vamos superar, porque quem realmente está trabalhando com dignidade, com seriedade, fazendo algo que é correto, não tem por que não ter ali os momentos também de alegria, de satisfação que nós temos hoje de uma agricultura que, quando a gente caminha nesse país de uma pecuária, seja ela de corte ou de leite, aonde o mundo inteiro reconhece que o Brasil é o único país que tem cada vez mais sua capacidade de expansão, de alimentar o mundo, aonde realmente os outros países já bateram no teto e não conseguem mais ampliar a sua produtividade. Está aqui, mas lógico que é um setor que passa por sérias dificuldades. E aquela época, quando eu aqui estava, existia um preconceito enorme de falar de política. Não podia falar de política naquela época, era proibido. Não podia falar de política dentro de entidade de classe, política partidária. Aí, o que aconteceu? Nós começamos a rebelar aqui dentro, e aí nós criamos aquele movimento ruralista no Brasil. Então, preste atenção. Modéstia à parte, o que nós construímos como deputado, o que o Balestra construiu na minha geração, nós juntos ali. O que nós já fizemos? Quer dizer, o que Zé Mário depois, continuando uma luta nossa, fez dentro do Congresso Nacional. O que o Amaruça hoje tem responsabilidade para fazer. O que o Amaury hoje fez e tem feito nesses últimos 6 anos como deputado estadual. Vejam bem o ganho quando você tem deputados aguerridos, determinados. Porque o Amaury, quando ele pega uma coisa, pior do que um carrapato, ali ele não solta, 24 horas é aquilo e tal, e coisa, para valer. Então, nós temos que reconhecer uma liderança dessa política, porque, sem dúvida alguma, isso é a representação da classe que tem voz na Assembleia Legislativa, uma Amaruça que tem voz aqui na Câmara dos Deputados. É por isso que eu falo a vocês, está aqui o Caio Salim também, que é da nossa base do governo, que dá sustentação ao governo. São esses parlamentares que fazem com que as pessoas possam ter ali alguém que brigue por ele, seja um porta-voz deles no Congresso Nacional, na Câmara, nos governos, enfim, em todas as áreas da política nacional. Então eu quero pedir a vocês que num momento como esse, reconheçam aqueles deputados, reconheçam as lideranças,
Reconheço os vereadores, os prefeitos, deputados, todas as pessoas que angariaram essa luta para que ela se transformasse numa realidade, senão seria o mesmo que pregar no deserto. Não teria quem falar, não teria quem falasse. Então hoje eu fico muito alegre em poder saber que de uma era de 1986 a hoje, em 2024, o cenário político da classe rural é outro. É um povo que tem a coragem de assumir seus candidatos e que tem coragem de cobrar deles a sua atuação. Eu fiz esse preâmbulo para dizer muito obrigado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Parabéns a Mauri pelo seu trabalho e leve o reconhecimento do governador e de toda a atuação que você teve. Mas vocês sabem, gente... Governador, foi o senhor quem nos ensinou a fazer isso. Obrigado, meu amigo. Sem dúvida, eu fico honrado. E pela idade que eu tenho, pela minha idade, eu já tenho muitos discípulos nesse Brasil, entre eles o Zé Mário Schreiner. Zé Mário Schreiner é meu aluno também, tá certo? Começou comigo quando naquela época eu caminhava esse Brasil todo, e ele ao nosso lado, mobilizando aí o setor e entrando em Brasília em grandes comitivas que nós tínhamos naquela época, para poder fazer valer a voz do produtor rural. E essa luta foi continuada com ele. E isso tudo é que eu quero sempre dizer aos meus produtores rurais, meus amigos, minhas produtoras, que realmente continuem levando esse sentimento junto à comunidade. E mostrem a eles também o quanto é importante aquilo que vocês defendem neste momento. Aqui vocês têm a Casa do Agricultor. Aqui vocês têm a Federação da Agricultura do Estado de Goiás. Vocês têm o Senar. Quantos aqui já não foram alunos do Senar? Eu já fui aluno do Senar. Então, quer dizer, são muitos de nós que aprendemos a importância de uma Federação da Agricultura, dos nossos sindicatos, a relevância do sindicato rural forte no seu município. Antigamente não tinha referência nenhuma, hoje é base de construir qualquer decisão dentro da comunidade e em um município no nosso estado de Goiás. Por isso que vocês criaram essa cultura que foi alicerçada aqui na FAEG e que o Zé Mário é um dos homens que hoje ocupa a função dentro da CNA como o primeiro vice-presidente da CNA pela sua determinação, a sua dedicação e o seu amor a essa causa durante muitos anos. Mas, gente, eu aprendi também, a idade nos ensina a governar. Não se governa sozinho, se governa ouvindo, se governa trazendo também para perto de você todos os poderes constituídos, todas as entidades representativas para você poder ouvi-los. Você busca a Assembleia, você busca o Tribunal de Justiça, você busca o Ministério Público, você busca a Defensoria Pública, você busca o Tribunal de Contas, você busca as entidades de classe, para que você possa construir um Estado que seja viável, no sentido de priorizar a pessoa, o cidadão. É isso que é a obra mais importante de um governo, é voltar os olhos para a qualidade de vida das pessoas. O Estado não pode ir bem se o povo está vivendo em condições precárias. Então, é um fake news. O governo, para estar bem, a população tem que estar sendo alicerçada em condições de ter qualidade de vida. E para isso, eu parabenizo a iniciativa também do meu secretário de Agricultura, tá certo? O nosso jovem Pedro Leonardo, que com humildade também, junto com o Zé Mário, junto com o nosso Amauri, construiu também todo esse entendimento, trouxe para cá as câmaras que são responsáveis por discutir a política do leite, trouxe a experiência do SEBRAE, trouxe também o pessoal da indústria, sentou com todo mundo para construir um entendimento, esteve ali na nossa Secretaria de Economia, tá certo? Com a Renata, com a Selene, enfim, abriu-se o diálogo para se construir um projeto de lei capaz hoje para, olha, sem dúvida alguma, nós temos que ficar orgulhosos, porque um projeto de lei reconhecido pelo vice-presidente da CNA, da área de leite, que diz que é o projeto
sem dúvida nenhuma, não é um projeto por decreto, é um projeto com texto de lei que vai ser assinada por mim neste momento e vai ser sancionada neste momento, que será publicada aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Isso aí, dizia o nosso vice-presidente, Jonahan, bom, nosso vice-presidente da área de pecuária de leite da CNA, e dizia a mim ali agora há pouco: Caiado, não tem hoje no país um texto que seja tão completo, tão bem articulado como esse texto que está sendo hoje sancionado aqui na Federação da Agricultura do Estado de Goiás. Isso é mérito de todos vocês que acreditaram no governo, que tem que ter peso e contrapeso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós temos que buscar sempre o equilíbrio para que as coisas possam funcionar. Ora, o Estado de Goiás, para poder incentivar a industrialização de qualquer produto, deu incentivo fiscal. Ou seja, o Estado deixa de arrecadar para que aquelas empresas venham desenvolver o nosso Estado de Goiás. Agora, a indústria, ela não pode praticar uma concorrência desleal e predatória ao setor produtivo, que seria uma incoerência. Nós queremos a indústria, agora nós queremos uma parceria onde a gente possa conviver e dar condições para que o pequeno produtor de leite, no mais distante município, possamos ampliar também essa estrutura para poder ali receber o leite. Nós temos poucos laticínios e nós precisamos de ampliar isso em vários municípios do estado de Goiás. Essa é uma política que eu, como governador, já determinei ao meu secretário de Agricultura, para nós ampliarmos essa concorrência também e não ficar de toda maneira ali constrangido apenas na mão de um ou de dois compradores. Nós temos uma política hoje que Goiás é o primeiro lugar a fazer e já está sendo copiado, onde eu destaquei 100 milhões de reais e destinei como se fosse um crédito verde. Ou seja, o produtor de leite, dentro de uma faixa incluída pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste, ele receberá com a menor taxa de juros e a maior área e maior tempo que tem de carência para o projeto. 100 milhões de reais já está implantado e já tem vários projetos autorizados no estado de Goiás. Mas nós não paramos aí. Nós fizemos também, da mesma maneira como nós cuidamos da agricultura familiar, onde nós adquirimos um produto da agricultura familiar chamado Plano de Aquisição de Alimento. Nós também implantamos há poucos dias atrás e já com a destinação orçamentária inicial de 10 milhões de reais para adquirir dos pequenos agricultores e agricultor familiar o leite que ele produz, pagando na hora aquela produção dele e dando um preço justo para aquele leite que ele tira e que faz o sustento da sua casa. Então são mais 10 milhões de reais que nós já aprovamos no PA. E agora, dentro de um trabalho social também de Gracinha, e que ela, dentro das viagens ali por Cavalcante, por Flores, ali pela região do Nordeste goiano também, tá certo? E pelo padrão dos animais ali, ela pediu e foi autorizada agora mais 3 milhões de reais, onde Goiás vai adquirir sêmens e embriões já de boa qualidade. É lógico que eu não vou, como dizia aqui o Pedro, eu não vou colocar uma vaca holandesa pura no Nordeste goiano, né? Mas vou botar uma girolanda lá que aguenta o sol e aguenta dar leite. Então, quer dizer, são 3 milhões de reais para aquisição hoje de sêmens também, e também para melhorar a genética do nosso gado, isso tudo sendo construído e sendo apresentado para vocês. Mas o que é a lei? A lei
ela é uma lei que ela produz justiça. Ora, desde a primeira lei de incentivo fiscal em Goiás, você não pode criar uma lei que você priorize a indústria e sufoque o fornecedor. Não tem sentido. Então, essa prerrogativa da lei, nós a puxamos para todos os programas de governo. Ou seja, quem tem o incentivo fiscal de não ter que pagar um imposto para Goiás, ele tem que priorizar o produto de Goiás. Isso é muito bonito falar, mas vai escrever. E aí que tem que bater palma para toda essa comissão que construiu, Daniel Vilela, aí que você comandou a primeira reunião, que construiu esse projeto de lei. Esse projeto de lei, me disse o vice-presidente da CNA, está sendo hoje orientado pela CNA a ser reproduzido em todos os estados do país. Veja bem o padrão daquilo que está sendo criado no estado de Goiás. Se for mais ou menos, não é em Goiás. Goiás faz, se quer alguma coisa boa, vem para Goiás. Então aqui em Goiás, realmente, nós produzimos o que é bom com muita, dizer a vocês, com muita inteligência e também com muita independência, como colocou o Daniel Vilela, para que a gente seja referência desse país. É importante, Marussa, é importante, Zé Mário, é importante também aos nossos deputados estaduais e a todos vocês que são produtores, que levem este sentimento. Porque no momento em que Goiás estabelece critérios em que o cidadão, se descumprir o que está ali na lei, ele vai perder o incentivo fiscal dele. Ou senão, ele abre mão do incentivo para poder importar. Ou senão, em casos de exceção, como colocou o Zé Mário, ou de frustração, ele teria autorização da FAEG, de todos os órgãos aqui que representam a pecuária de leite, para poder fazer qualquer tipo de importação. Então, com isto aí, é lógico que nós criamos um ambiente propício para vocês terem um resgate na condição de oferta do produto que vocês produzem ali. Mas os outros estados também devem fazer conosco um jogo, Zé Mário, de lealdade, de companheirismo, não é? Afinal de contas, nós estamos tratando de uma classe que existe no país todo. Não é exceção que existe em Goiás. Até porque Goiás, se não me engano, é o que? É a quinta ou a sexta maior, é a quinta maior bacia leiteira do país. Então, tem estados que produzem muito mais do que nós. Então, não será correto eles acharem artifícios para amanhã penalizar o produtor de Goiás. Então é importante que o passo dado por nós foi dado. A lei será sancionada, os decretos serão publicados e nós teremos um novo rito no estado de Goiás. Mas para isso também nós precisamos de ter o que se chama de espírito de corpo. Não é dado espaço para oportunista neste momento. Nós vamos saber conviver como sabemos conviver com a indústria e com o produtor de leite. Mas ao mesmo tempo, a política nacional não pode desestabilizar aquilo que nós estamos hoje buscando, condições de renda, de sobrevivência do setor. O colapso da cadeia do leite no estado de Goiás é a maior crise social implantada no estado de Goiás. Como governador do estado, eu tenho responsabilidade para cuidar e para cada vez mais estar atento a cada uma das ações, junto com a nossa política social do estado de Goiás. E para isso, minha gente, vocês veem que hoje, qualquer produtor rural, aos que trabalham com vocês hoje no dia a dia, seus companheiros de labuta hoje, ali, recebem nas escolas o que tem de melhor padrão nos colégios estaduais.
Vocês têm hoje o que vocês nunca tiveram: uma segurança pública que merece o nosso aplauso também, por ser uma força que garante a tranquilidade de cada um de vocês, em cada uma das suas propriedades rurais, hoje, que é referência nacional. Uma saúde que vem sendo cada vez mais estendida ao interior do estado, fazendo chegar condições de cirurgia de média e alta complexidade. E ao mesmo tempo, os programas sociais que são colocados na prática para emancipar as pessoas e tirá-las da condição de pobreza. O estado de Goiás não comemora distribuição de cartão. O estado de Goiás comemora por ser hoje o segundo estado no país que mais retirou pessoas da pobreza, da extrema pobreza, em todo o território nacional. Goiás hoje comemora ser hoje um PIB de 6%, enquanto o Brasil cresce 2,9%. Goiás hoje, ele pode ser dito que é o melhor estado para atividade econômica no país pelos dados do IBGE. Goiás hoje comemora por ser o primeiro lugar do país também por alfabetização de adultos nesse país. Goiás é referência hoje em várias as áreas que nós temos nos dedicado. É trabalhando com a fibra, é construindo rodovias, é construindo pontes, é construindo condições dignas para vocês chegarem, é construindo casas a custo zero para dar às pessoas necessitadas em cada município do interior, porque só tinha política habitacional em grande cidade, não se tinha política habitacional em pequena cidade. É toda essa ação de governo que nós sabemos o quanto o leite, a cadeia do leite, é responsável por essa estabilidade social do estado de Goiás. Contem com o governador Ronaldo Caiado, contem com o nosso trabalho, mas eu não posso deixar de também fazer aqui o reconhecimento, agradecer ao nosso presidente Zé Mário, à primeira-dama Gracinha, ao vice-governador Daniel Vilela, que sem dúvida alguma, eu tenho que reconhecer que eu nunca fui tirador de lei. E depois que eu vi essa história dele, eu acho que eu não vou me animar mais, apesar da minha idade, acho que eu não vou me animar mais a ser tirador de lei. Mas dizer que a gente tem que reconhecer que é uma paixão e que é algo assim que as pessoas transmitem de geração em geração. Dizer a vocês, Marúcia, nossa deputada federal, meu muito obrigado. Deputados estaduais, aqui o Amaury Ribeiro, que foi um dos maiores lutadores para que nós chegássemos a esse projeto que hoje está aí, sem dúvida alguma, como passaporte equino. Esse aqui merece ficar um quadro lá no seu gabinete, aí com as grandes ações todas. Ao Carlos Salim e ao Isiquinan, são dois. Thales Barreto também, que acaba de chegar, o líder do governo. Muito obrigado aí pela presença, e já fiz aqui as homenagens, as saudações à Assembleia Legislativa. Ao Pedro Leonardo, muito obrigado, Pedro Leonardo, pelo trabalho, a dedicação, o empenho, a humildade desse jovem que tanto tem ajudado o estado de Goiás. A nossa secretária de Economia, Selene Pérez, aqui às vezes dura demais, mas tem que ser, né? Senão sabe como é que é. Ela tem que, na economia, ela tem que segurar ela, mas a Renata, às vezes o pessoal quer bater nelas, mas eu botei duas mulheres, que não fica bem bater em mulher, tá certo? Então elas é que aguentam as pancadas maiores ali na Secretaria da Economia. Meu secretário de Comunicação, Jean Carvalho, de Indústria e Comércio, Joel Santana, da Emater, Rafael Gouveia, da Agrodefesa, Zé Cacheta, do Goiás Fomento, Eurico do Carmo, da Codego, Francisco Júnior, da Centro Leite, aí, tá vendo? O Pedro Barbosa, muito obrigado pela presença aí, Pedro Barbosa. Da UCB Goiás, o Luiz Alberto, nosso presidente. Executivo da Adial Brasil, Herculano Aiete. Da SGPA, Gilberto Marques. Sebrae Goiás, Antônio Carlos Neto, muito obrigado. Dirceu Borges, do Senar Goiás. Vice-presidente da Comissão Nacional de Pecuária e Direito da CNA, Jonathan. E diretores da FAEG, a todos os nossos prefeitos também. Eu quero fazer um cumprimento ao meu velho amigo, fui informado da chegada dele aí, o Zé Umbelino, que é da nossa época de dos movimentos aqui na sede. Saudar aqui o Zé Sado, cumprimentar aqui mais uma vez o Balestra e dizer a vocês, gente, que acreditem que nós vamos saber construir aquilo que seja a condição de viabilizar um setor
que tanto demanda e que tantas situações passa de desespero. Primeiro, entregar leite e receber daí 45 dias. Entregar num preço, não saber que preço que vai receber lá à frente. Eu acho que todas essas são metas, como nós criamos também a época do Antônio Carlos, a Câmara nossa discutir também todos esses gastos de insumos e temos a melhor estabilidade em tudo que se passa. Mas não mais é dizer a vocês uma coisa só: acreditem no Estado de Goiás, acreditem no Estado, acreditem no governo. Vocês podem saber que a transparência do dinheiro público, o combate à corrupção e cada vez mais a criminalidade no Estado de Goiás, aqui, minha gente, nós vamos ver progredir nesse estado é quem trabalha e produz, porque em Goiás bandido não se cria. Vocês podem saber, porque aqui nós teremos uma mão forte do governo em todos os papéis do estado. Uma boa tarde a vocês, parabéns pelo sucesso e vamos agora à sanção da lei.